Olá, mestrandos e mestrandas! Estamos iniciando a nossa quarta quinzena de temas de reforma da educação e essa quinzena tem como objetivo apresentar a vocês as reformas educacionais a partir da década de 80 no Brasil, tendo como marco então a nossa Constituição Federal de 1988. Na plataforma vocês encontrarão um mapa normativo de como se deu então o direito à educação nas constituições desde 1824 até a 1988. Nosso objetivo é, através desse quadro, vocês poderem conhecer um pouquinho de como alguns temas estiveram organizados dentro dessa Constituição. Por exemplo, como a organização do ensino estava sendo dado, como que foi o debate sobre ensino religioso, a questão pública e privada, a definição do que seria o direito à educação e a questão da obrigatoriedade. E aí, quando a gente fala dessa questão de declarar os direitos, isso é uma coisa muito importante, né? Inclusive, assim, como diz a própria Marilena Chaui, é uma ação das sociedades modernas e que tem uma grande importância porque não é óbvio para todo mundo, né, que os direitos, que todo mundo é portador de um direito e que esses direitos devam ser garantidos a todos. E aí, ter explicitado o que são os direitos e o que são os deveres para um indivíduo é um elemento importantíssimo para o próprio exercício da cidadania. Maria Vitória Benevides, por exemplo, ela vem dizer que o indivíduo ele vai conseguir exercitar de maneira ativa, ela utiliza essa expressão cidadania ativa, a partir do momento que esses direitos e deveres estiverem minimamente explicitados para ele. É óbvio que isso depende de outras coisas, mas um ponto de partida é tornar explícito o que são os direitos e os que são os deveres. O próprio José Murilo de Carvalho, que é outro professor e pesquisador, ele fez uma pesquisa na década de 90 no Rio de Janeiro, que ele conseguiu relacionar então o grau de escolarização com o grau de conhecimento dos direitos. E aí, quanto maior a escolarização, maior é o grau de conhecimento dos direitos. E aí isso se faz importante, por exemplo, quando a gente vê um projeto de lei que prevê o ensino da nossa Constituição Federal nas escolas de educação básica. Então, se, de acordo com Marilena Chaui e Maria Vitória Benevides, é importante tornar explícito para a garantia de um exercício efetivo de cidadania, esse projeto pode vir muito a contribuir. Então, desde novos, as nossas crianças e adolescentes vão ter contato com a nossa Constituição e aí, a partir disso, poder conhecer quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. E aí, quando a gente fala explicitamente dentro da educação esse ato de declarar direitos, é importante que fique claro que aí, a partir disso, é preciso pensar, por exemplo, numa faixa etária, no nível de escolarização que vai ser definido como direito, a população que vai ser atendida por esse direito e os anos de escolarização. Então, é nesse sentido e dentro daquelas temáticas que eu mencionei anteriormente que eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do direito à educação em todas as constituições. Bom, a nossa primeira é a de 1824, que é uma constituição ainda imperial, a gente ainda não vivia uma república. E aí, naquele período, não havia uma cisão muito clara e muito rígida a respeito do que era Estado e do que era Igreja. Então, a educação estava muito relegada às iniciativas privadas e ela estava muito, tinha uma função muito pragmática, Então, assim, eu vou escolarizar apenas para cobrir uma negligência de escolarização de uma população. Ela não tinha um outro espírito, era esse espírito mais prático mesmo, pragmático. E aí, foi em 1827 que a gente teve a primeira lei de educação, que dizia o seguinte, que algumas cidades, vilas e locais mais populosos deveriam oferecer, então, locais para ensinar as primeiras letras. Só que isso, assim, não significa um atendimento amplo de escolarização, até porque assim, eram poucos esses espaços, eram poucas cidades e vilas bem organizadas que pudessem garantir isso. Além disso, a gente enfrentava uma outra questão,
você não tinha muitos professores, os que existiam tinham uma baixa remuneração, e aí você também não tinha métodos de ensino muito bem estabelecidos que pudessem auxiliar numa massificação da escolarização, né? E sem contar que essa questão da baixa remuneração é algo que está presente até nos dias de hoje, mas para vocês verem, né, de quanto tempo já existia essa queixa. E aí a gente chega então em 1891, já no período republicano, nossa primeira república ou a República Velha, com a Constituição. E aí, desde então, a gente inicia um projeto, né, de modernização do nosso país. Afinal de contas, chegou a hora então de separar o que é igreja, o que é Estado. E aí a educação ela acaba virando um princípio mais ideológico do que pragmático, tal como eu mencionei anteriormente. E aí saber ler e escrever ela se faz como uma condição importantíssima, porque era uma condição inclusive para eu participar da vida pública, né, para eu participar dos pleitos eleitorais. Então era necessário, né, que a gente ampliasse o processo de escolarização. E além disso, veio uma discussão muito forte em torno da laicização do currículo, ou seja, o currículo ele precisava ser laico, desprendido de questões religiosas, né? A organização do ensino, por outro lado, se deu de maneira bastante centralizada, né? E estava centralizada na mão do Congresso Nacional. E aí essa Constituição, ela não menciona, ela se mantém silenciosa a respeito da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino, se existiria alguma etapa obrigatória e gratuita, por exemplo. E aí a gente prossegue, então, para a Constituição de 1934. E essa merece um destaque bem especial porque foi a primeira vez que definiu-se a educação como um direito. E aí, assim, na verdade, um direito social, e aí a gente está num período de grande absorção de direitos sociais, sobretudo porque a gente está passando ali o período da Primeira Guerra Mundial. E aí, se eu falei que em 1891 a gente já começa um projeto de modernização do país, em 1934 esse projeto ele ganha muito mais força e aí ele vem alimentado por uma ideia de construir uma nacionalidade, né? Então, 1934 tem essas questões. E também tem a difusão, por exemplo, de ideias da Escola Nova. Em 1932 a gente teve o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que fazia uma crítica, por exemplo, aos conteúdos excessivamente propedêuticos que eram dados na escola. Diziam eles que faltava uma carga mais humana dos conteúdos que estavam sendo dados. E aí também criticava o fato da escola não ser universal, né? Não era para todos. Ela, inclusive, criava algumas cisões ali dentro do seu ambiente. Nesse período também, por exemplo, a gente teve a criação do Ministério da Educação, mais vinculado ao Ministério da Saúde. No que compete à organização do ensino, ela manteve-se, então, centralizado na União. A gente não falava especificamente numa vinculação orçamentária para a educação, mas de uma ação supletiva da União a respeito desse financiamento e da construção de alguns fundos públicos para investir na educação. E aí essa Constituição, por exemplo, ela não dizia que era proibido investir recursos públicos nas instituições privadas. E se isso não está sendo dito, significava que isso poderia vir a acontecer, né? A respeito do ensino religioso, foi dado como uma disciplina facultativa, embora existisse uma discussão se os professores seriam remunerados por isso ou não, foi mantido o ensino religioso como uma disciplina facultativa. E aí, né, como eu disse, foi nessa primeira Constituição que definiu-se então o direito à educação como direito de todos, mas dever da família e dos poderes públicos. E aí eu vou chamar a atenção para isso porque é importante destacar o que vem primeiro aqui na construção desse artigo, né, dessa Constituição. Quando ele diz que é dever da família, eu estou dizendo prioritariamente e primeiramente é dever da família e somente depois vem a ser, então, dever do Estado. Isso gera uma ambiguidade, né? Então, assim, quem deve requerer a educação? Vai ser a família ou vai ser o Estado? Quem que é o sujeito de demanda pelo ensino? Quem que é o sujeito de oferta pela educação? Então,
foi uma coisa que, embora a gente tenha o ganho da definição do direito à educação, o Estado se manteve no segundo plano a respeito da oferta e das condições de acesso a essa escolarização. Aí a gente caminha então, em 1937, a gente tem o Estado Novo, né, implementado pelo Vargas, e aí a gente vê essa questão da legislação social ainda mais forte, né? E aí alguns aspectos interessantes. Por exemplo, uma imposição de um currículo com conteúdos cívicos, religiosos e patrióticos. E aí a ideia de padronizar um currículo, né, a padronizar o ensino através de um currículo mínimo e a utilização do livro didático. Outro ponto interessante também de 37, ele vem destacando, né, no texto constitucional a importância de erradicar as minorias étnicas e culturais também, através da educação. O ensino primário foi definido como obrigatório e eles estabeleceram também a necessidade de contribuição das famílias para a caixa escolar. Então, essa caixa escolar ajudaria a subsidiar a educação pública, né? A União manteve, né, a organização e a fixação das diretrizes do ensino, e aí o ensino religioso é mantido como facultativo. E aí eu tô aqui, né, vocês devem estar perguntando assim, por que eu fico mencionando a respeito do ensino religioso ser facultativo, sendo que vai ser, inclusive, até a Constituição de 1988? O fato é que a gente está vivenciando uma república, um Estado laico, uma educação que se quer laica para modernizar um país, mas o debate de incluir uma educação religiosa se mantém em todas as nossas constituições. Então é isso que eu estou convidando vocês a refletirem. A gente caminha então para uma abertura democrática, né, na década de 40, e chegamos então com a nova Constituição em 1946, e aí ainda dentro dessa Constituição ainda algumas polarizações, como por exemplo a respeito do público e do privado, do Estado da Igreja, do Estado da família, mas o ponto que gerou maior debate foi a respeito do ensino religioso. E esse debate porque, como a gente sabe, só existe uma religião que é ensinada, né? Que é a religião católica. Então esse foi uma crítica a respeito dessa oferta de ensino religioso. Outro aspecto que foi questionado também era por que eu vou investir recurso público no ensino que poderia ser dado tanto pelas igrejas quanto pelas famílias. E aí, por fim, por entender que haveria um desvirtuamento dos princípios republicanos, né? A gente acabaria ofertando ensino religioso, atacando a máxima lá da Igreja Livre no Estado Livre. Então esse foi sim um ponto de maior debate. Como destaque, a gente vê então a ideia de uma vinculação orçamentária. Então inicialmente a União não poderia investir nunca menos que 20%, mas acabou que no texto final da Constituição ficou apenas com 10%, e aí sim, Distrito Federal, estados e municípios investir nunca menos que 20% de suas receitas. Foi definido então o ensino primário como obrigatório e gratuito, e a educação como direito de todos, devendo ser dado no lar e na família, né? E esse é um outro ponto que eu convido à reflexão, porque em nenhum momento fala-se do papel do Estado na oferta na garantia desse direito, e pensar dessa garantia desse direito via uma escola, por exemplo. Aí a gente caminha aí alguns anos e chega então ao golpe militar de 1964. Só que eu acho que é importante destacar um pouquinho o que veio desse período de 46 a 64, que aí, sobretudo na década de 50, a gente vê um debate muito forte em torno do desenvolvimentismo, né? Então, assim, a educação seria essa mola propulsora para garantir o desenvolvimento do nosso país, né? Década de 60 e 70 a gente vê aí que vocês discutiram na segunda quinzena a teoria do capital humano. Então, quanto mais eu invisto em escolarização, maior é a chance do meu país se desenvolver economicamente. E a educação era vista como, né, como essa chance de desenvolver mais a indústria, mais a oferta de serviços, e isso se refletiu tanto na nossa LDB de 61 quanto também na LDB de 71. Mas vamos ver especificamente o que a gente pode destacar então da Constituição de 67 e a sua emenda
Constitucional ocorrida em 69. Bom, a religião mantém-se como uma disciplina facultativa, mas aí especifica, né, diz que vai ser facultativa no ensino fundamental e no ensino médio ou ensino secundário, tal como era chamado. Em 68, a gente vê a exclusão, então, da vinculação orçamentária que foi conseguida na Constituição de 46, e isso é uma perda que só vai ser retornada, só vai retomar, né? Em 1983, com a emenda João Calmon, e aí, em princípio, vai muito na contramão, né, do que estava se pretendendo. Você estava dizendo da necessidade de investir na educação para garantir o desenvolvimento de um país, como assim eu vou deixar de vincular recursos específicos para a educação? Se eu não vinculo recursos, significa que eu posso investir o quanto der. E esse quanto der não necessariamente vai garantir um desenvolvimento necessário, né? O ensino primário, né, continua como uma etapa obrigatória e gratuita, mas nessa Constituição especial define-se então a faixa etária, então é de 7 a 14 anos. O segundo grau ele se torna gratuito, mas para aqueles que obtiverem bom rendimento no ensino primário, e aí para aqueles também que não tiverem condições de bancar os estudos, né, que não tiver recursos necessários para investir na educação. E aí a educação é definida com o princípio da unidade nacional, e aí ele diz o seguinte: é direito de todos e dever do Estado. Olha que interessante, né? Primeira vez que coloca o dever do Estado na frente da família, mas pelo outro lado ele continua a frase seguinte, né, o artigo lá da Constituição: é direito de todos, dever do Estado e será dado no lar e na família. Então o Estado se furta mais uma vez de mencionar sua responsabilidade direta na oferta dessa educação. E aí o que a gente vê é que até 1988 a educação, o direito à educação ela esteve muito condicionado a uma posição social ou financeira do indivíduo, né, portador desse direito. E aí a gente chega então à Constituição de 1988, né, após um longo processo de regime militar, ditatorial, e aí dada como a Constituição mais liberal, mais democrática e definida como a Constituição cidadã, né? E aí no processo constituinte, né, em 87, que gerou a Carta Constitucional de 88, um dos temas mais debatidos foi sim o tema da educação, né? E aí a população, através de seus grupos organizados, foi convidada a participar e participaram sim do debate educacional. E aí um dos debates muito fortes também, que não foi resolvido nas constituições anteriores e continuou sem resolução direta nessa Constituição atual, é o debate sobre público e privado, né? Então, isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Mas qual foi o contexto de influência de produção dessa Carta Constitucional de 88? Primeiro foi o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, lá de 1966. Houve também o Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, né? E também a instituição de outras constituições de outros países, como por exemplo a Alemanha em 49, a portuguesa em 1976 e a espanhola em 1978. Todas elas imbuídas dessa ideia de Estado democrático de direito. E quando a gente fala em Estado democrático de direito, a gente está falando de um Estado que tem como por função garantir os direitos fundamentais via realização de políticas públicas. E isso foi muito bem discutido na nossa primeira quinzena lá com os textos do professor Eduardo Condé, que, né, vale a pena sempre revisitá-los. E aí, o que ficou então estabelecido na nossa Carta Constitucional lá em 88? A organização do ensino pela primeira vez ela se descentraliza. Então define-se que União, Estados e municípios vão organizar em regime de colaboração os seus sistemas de ensinos. Pensa numa vinculação orçamentária, então a União não vai poder investir nunca menos que 18%, e Estados e municípios e o Distrito Federal nunca menos que 25% de suas receitas. Os recursos públicos, eles devem ser investidos nas escolas públicas, mas como eu disse, foi um debate que não foi resolvido também na Constituição de 88, e aí ela permite
o investimento de recursos públicos em escolas filantrópicas, confessionais ou comunitários, desde que elas não tenham fins lucrativos, né? A religião, ela se mantém como uma disciplina facultativa, mas tira o ensino médio, que foi destacado na Constituição de 67, e mantém apenas o ensino fundamental, sem pagamento de professor também. E o direito à educação é definido como de todos, e aí, diferentemente lá de 1934, que dizia que era dever da família e dos poderes públicos, em 88 a gente vê uma troca, né, na prioridade. Então, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e devendo ser desenvolvida em colaboração com toda a sociedade, né? E aí, quando a gente pensa em direito de todos, a gente está pensando num direito universal? Vale a pena explicar que, na verdade, quando a gente está falando desse direito à educação como sendo de todos, a gente está falando de um direito que não deve ser restringido por nenhum critério, por exemplo, de cor, de gênero, de idade, enfim. É um direito que deve ser alcançado a todos nessas condições, né? E aí, em 88, foi definido o ensino fundamental como obrigatório e gratuito. Nós tivemos uma atualização desse artigo especial da Constituição em 2009, que aí eu inclusive deixo aí de pesquisa para vocês, e aí essa etapa de escolarização obrigatória e gratuita, ela foi estendida, ela não está mais restrita, então apenas é o ensino fundamental. E aí um destaque que eu quero trazer, que aí eu já caminho então para a gente fechar esse pequeno vídeo, que é a respeito da definição do direito público subjetivo, é que no artigo 208 da nossa Constituição, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E aí o que vem a ser, né, esse direito público subjetivo? Público porque é de todos, subjetivo porque tem a ver com sujeito. Então, é um direito, juridicamente falando, que caracteriza por ser atributo de uma pessoa, né? Ou então, em outros termos, né? É o poder ou domínio da vontade de um homem garantido por uma lei. Então, um exemplo básico, ainda não dentro da educação, mas, por exemplo, se uma pessoa me deve um dinheiro, eu posso, por exemplo, agir por meio da justiça e fazer com que essa pessoa me pague esse dinheiro através de uma execução judicial. E o que viria a ser, então, o direito público subjetivo na educação? Significa que eu sou detentora de um direito e caso esse direito não esteja sendo garantido a mim, eu posso, por exemplo, constranger o poder público a fazer com que ele garanta, fazer com que ele garanta esse meu direito, o exercício do meu direito, né? E aí, só que é interessante pensar que a educação, além de ser um direito, ela também é uma obrigação, né? Ela é uma obrigação do Estado de ofertar o acesso, a escolarização, mas também é uma obrigação das famílias de, por exemplo, matricular os filhos, enfim, as pessoas na etapa de escolarização obrigatória. E aí, seja tanto o Estado quanto a família, caso eles operem pela não exigibilidade desse direito, eles poderão ser responsabilizados. Né? O Estado pode ser responsabilizado e a própria família pode ser responsabilizada. Né? E aí, o mesmo legislador que disse que a educação é um direito social, é um direito público subjetivo, ele cria também, né, e cria um arcabouço de direitos sociais, né, à toa que é definida na nossa Constituição como Constituição Cidadã. Ele define também alguns regimes, remédios jurídicos. E o que vem a ser esses remédios jurídicos? São alguns mecanismos, algumas ações, algumas instituições que garantem a efetividade do direito. Então, quando eu falo que a educação é um direito público subjetivo, eu estou dizendo que eu, enquanto portadora de um direito, né, de uma etapa de escolarização obrigatória, eu posso, mediante o fato desse direito não estar sendo garantido, agir
judicialmente, ou entrar com uma ação judicial, ou recorrer a uma outra instituição, como por exemplo o nosso Ministério Público, que é o grande advogado da sociedade, e fazer, através dessas instituições, a reivindicação do meu direito. Ou seja, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judicial, a partir da minha denúncia, da minha reivindicação, eles podem impetrar uma ação contra o Poder Executivo para que esse direito seja efetivamente garantido. Bom, é essa a conversa que eu tinha com vocês, mas eu gostaria de finalizar indicando algumas leituras. Por exemplo, essa discussão da educação nas constituições, ela pode ser encontrada, ela está muito bem discutida nesse livro aqui, que é a Educação nas Constituições Brasileiras, de 1823 a 1988, que é organizado pelo professor Osmar Fábio. É uma excelente leitura, que eu acho que fica aqui como uma indicação de uma leitura complementar. Além disso, vocês podem digitar na internet que vocês vão encontrar um texto muito bem explicado e elucidativo a respeito do que é direito público subjetivo, caso tenha ficado alguma dúvida. E aí se chama Educação como Direito Público Subjetivo, de Evaldo de Souza. É um texto bastante interessante. Sobre a Constituição de 88, a gente tem a tese de doutorado do Romualdo Portela de Oliveira, que está disponível na internet. E aí também vou fazer uma propaganda, mas também eu trabalho isso num capítulo da minha dissertação de mestrado, que inclusive foi orientado pela professora Beatriz, que também é professora aqui na nossa disciplina. Então é esse o recado que eu gostaria de ter dado, que eu quis ter dado para vocês. E aí qualquer dúvida, a gente conversa então no fórum de discussões. Um abraço e até mais!